Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 11 em diante. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Amém? Até aí está bom a leitura. Quero apenas lembrar os irmãos de alguns pontos importantes do estudo de Hebreus. Um dos aspectos mais importantes de toda a epístola é o fato de que o próprio nome Hebreus, que dá nome a essa epístola, significa cruzadores de rios. Isso é extremamente importante recordar, está sempre trazendo de volta no estudo dessa epístola, porque isso aponta diretamente para a natureza do livro, ou sobretudo para os objetivos, o porquê essa carta foi escrita. O objetivo é nos levar a cada dia a compreender a história de Deus, a compreender a economia de Deus, a compreender como que Deus ele estabeleceu um projeto de salvação da humanidade por meio de dispensações, de modo então que quando não se discerne o fim de uma dispensação e o começo de outra, ou que seja o fim de um tempo, o começo de outro, quando se fala em dispensação, se fala de um período de tempo em que Deus trabalhou em algumas bases específicas para aquele tempo, para se alcançar um objetivo naquele tempo, daquela dispensação. Ocorre que, acabando uma dispensação, muda-se para uma outra dispensação,
é necessário, neste momento, que aqueles que estavam na dispensação anterior, que eles, então, avancem para a próxima. E essa questão do avançar para uma próxima dispensação, essa questão de transitar de uma dispensação para outra, é uma questão um tanto complexa. Haja vista que o homem, no geral, ele resiste a mudanças. O homem, ele é muito apegado a costumes, a valores, ainda que esses valores possam eventualmente não ser valores, ou possam ter sido no passado, não ter sido mais hoje, não ser mais hoje. Mas o fato é que o homem, ele, em razão da sua religiosidade e não da sua espiritualidade, são coisas distintas, o homem, em razão da sua religiosidade, ele se apega a alguns fundamentos e ali ele se fossiliza. Há um ditado, inclusive, que expressa muito bem essa ideia. Alguns falam assim: eu nasci católico, eu vou morrer católico. Já ouviram essa expressão? Que os evangélicos condenam muito, acham isso um grande equívoco. Seria mais ou menos assim: não, eu sou evangélico, eu vou morrer evangélico. Seria mais ou menos essa ideia. Por considerar, essa pessoa, por considerar que ela já chegou no nível de entendimento, no nível de experiência da verdade, que seja final. E não sabe que Deus, ele está caminhando na história. Então, a necessidade de transitar de um nível para outro nível, seja um nível de compreensão para um nível superior de compreensão, um nível de experiência a um nível superior de experiência, um nível de conhecimento a um nível superior de conhecimento. Ou seja, a importância do livro de Hebreus é demonstrar, no caso imediato para os hebreus do primeiro século, no caso imediato dos cristãos posteriores, a necessidade de nós cruzarmos rios, de nós avançarmos. Este é um aspecto importante a ser dito. Com respeito ao capítulo que nós estamos estudando, quero lembrar também que desde o final do capítulo 5, que o apóstolo, escritor dessa epístola, ele começou um tema chamado o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai contrapor o sacerdócio de Cristo, que se fundamenta nesta ordem de Melquisedeque, a um sacerdócio antigo, de uma anterior dispensação, que seria o sacerdócio araônico. Eu sei que os cristãos, de modo geral, eles não se sentem atraídos por essa compreensão de coisas desse tipo. Sacerdócio araônico, Melquisedeque, que bobagem é essa? O negócio é fazer campanhas, né? Fazer propósitos, orar, evangelizar na rua, ainda que você próprio não esteja evangelizado, ainda que a sua casa não esteja evangelizada. O importante é você ir para o farol, né, e vender umas jujubas para poder ajudar a obra, né? Uma suposta obra que não sabe até que ponto de fato realiza a obra de Deus. Fazer campanhas, jejuns. Ou seja, a maioria dos cristãos não tem interesse por temas de tamanha complexidade como o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Tanto é verdade, se você perguntar para um cristão qualquer que você tiver por aí, talvez ele nunca terá ouvido falar alguma coisa parecida com isso. Sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Lógico, você vai encontrar aqueles que terão ouvido sobre isso, mas pode observar que esses que vão dizer para você que já ouviram, eles têm alguma ascendência ou um desejo de ascendência dentro da eclésia, da assembleia. São aqueles que talvez têm que estudar um pouquinho mais, porque ele anseia, ou ele é pastor, ou outro cargo, né? Ou se não for isso, é uma pessoa distinta no sentido de ser bastante estudiosa. Entretanto, logo você perceberá que, a despeito dessa pessoa ter ouvido falar de tal tema, talvez ela saiba quase nada acerca disso. Por isso nós temos falado aqui, nas últimas semanas, vamos continuar hoje, sobre as implicações. Estamos demonstrando uma série de implicações quando nós afirmamos que o sacerdócio de Cristo, em quem nós cremos, não é o sacerdócio araônico. Ou que seja, não é o sacerdócio levítico. Ou seja, não é o sacerdócio do Antigo Testamento. E isso é extremamente, como eu posso colocar, extremamente importante.
essa afirmação categórica de que Cristo, aquele que se fez carne, que andou entre os homens, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, aquele em quem nós cremos, no nome de quem fomos batizados, com quem nós dizemos nos identificar, sendo nós discípulos de Cristo, no caso, ele não pertence ao sacerdócio do Antigo Testamento. Falar isso é uma coisa muito grave. Por quê? Porque quando alguém considera isso, quando alguém diz, não, de fato, Jesus não faz parte. Primeiro que as pessoas não conseguem, não sabem que há esses dois sacerdócios. Segundo, que não sabem a diferença entre ambos. E terceiro, que se elas aceitarem de primeira mão que de fato Jesus está numa outra ordem sacerdotal, que não é a de Levi, que não é a de Arão, que não é a do Antigo Testamento, a questão é, o que implica isso? Quais as consequências de você falar isso? Infelizmente, nós vivemos num tempo de conceitos prontos. Ou seja, as pessoas, elas dizem assim, olha, por exemplo, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ninguém tem dúvida disso, nenhum cristão duvida disso. A coisa mais simples que tem é você chegar num local, você pode entrar em qualquer comunidade cristã, evangélica, pentecostal, neopentecostal, tradicional, seja reformada, igreja católica, não importa. Se você falar, até no centro espírita, no centro de macumba, onde quer que você estiver, olha, Deus é luz e nele não há treva nenhuma, todos vão concordar com você. Ninguém duvida disso. É algo que é um consenso. O problema é que quando você toma essas palavras lá de João, estou dando apenas aqui um exemplo, a questão não é você concordar com a frase, é você saber, quando acredita-se nisso, se você confessa e que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma, isso vai trazer uma série de consequências. Não basta você ter um conceito. Você tem que fazer todo o desdobramento daquela assertiva para você, então, considerar quais as consequências da sua declaração, as consequências da sua fé. O problema é que as palavras bíblicas e evangélicas, elas são usadas de modo assim tão irresponsável e de maneira tão descomprometida com a verdade, que essas palavras soam nos nossos ouvidos de maneira tão normal, ou de maneira tão comum, tão normal, nossos ouvidos acostumaram tanto com essas questões, que nós não temos ideia da complexidade que elas guardam dentro delas. Então, é preciso que quando nós, no caso específico, entremos nesse tema, como estamos estudando, que o sacerdócio de Cristo, ele pertence a uma linhagem que não é a de Arão, que não é a de Levi, que não é do Antigo Testamento. Pelo contrário, o sacerdócio de Cristo ele não tem nada a ver absolutamente com o Antigo Testamento. Ele é fora de qualquer cogitação do Antigo Testamento. E isso trará uma série de implicações que já temos demonstrado, hoje vamos avançar para outras implicações. Quero apenas deixar algo mais claro acerca do que eu acabei de dizer, que o ministério de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, não tem nenhuma relação absolutamente com o Antigo Testamento. Já disse isso em mensagens anteriores, mas eu vou frisar de modo bem pontual, bem específico, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Vocês sabem que quando se fala Antigo Testamento, não se quer dizer exatamente os 39 livros primeiros da Bíblia. Porque a palavra testamento, ela vem ela é o resultado de uma aliança. Então, primeiramente se faz uma aliança com alguém. Essa aliança, uma vez que ela é selada com um juramento, no caso de Deus, ela é selada com sangue, ocorre que agora aquela aliança, uma vez que houve o derramamento de sangue, como selo da aliança, a aliança se torna um testamento. E, portanto, tem valor de lei. Não é valor da lei de Moisés. Valor de lei, tem valor legal.
Então, quando a Bíblia fala sobre o Antigo Testamento, se refere a um pacto que Deus fez com o povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 19, o pacto do Sinai, o pacto de Moisés, onde Deus deu a lei ali a Moisés, e Moisés também escreveu uma série de outras leis num livro que formava a base da aliança de Deus com aquela nação de Israel. Portanto, o Antigo Testamento não são os livros, ou os 39 livros primeiros, antes de Mateus, mas se constitui nas bases da lei que determinavam o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Portanto, toda aquela série de mandamentos, de estatutos, todas aquelas leis, sejam as leis civis de Israel, sejam as leis ditas cerimoniais, sejam as leis ditas morais, seja o estatuto, o mandamento, o preceito, seja o que for, se procede, se brota do Sinai, é Antigo Testamento. Entenderam isso? Então, quando eu digo que Cristo, ele tem um sacerdócio, ou seja, ele é o mediador entre Deus e os homens para a salvação da humanidade, e que o sacerdócio de Cristo não tem nada a ver absolutamente com aquela aliança do Sinai, com o Antigo Testamento, ele está fora do Antigo Testamento. Eu falo com bastante convicção, haja vista que a nação de Israel, com quem Deus fez o pacto, com quem Deus fez o testamento, que é o Antigo Testamento, essa nação, ela nasce de quem? Qual é o germe, a semente dessa nação de Israel? Abraão. Aí Abraão gera Isaac, que gera Jacó, que gera Levi. E Levi vai gerar Arão. Arão é a linhagem sacerdotal do Antigo Testamento do povo de Israel. Perfeito? Ora, então, o princípio de tudo aqui do Antigo Testamento, com quem Deus vai fazer o pacto do Sinai, é Abraão. Embora Abraão não estivesse no pacto do Sinai, não. Quando Abraão foi chamado, não havia o pacto do Sinai. Aí veio Isaac, não havia o pacto do Sinai. Aí veio Jacó, não havia o pacto do Sinai. Somente quando veio Moisés, posteriormente, depois do cativeiro egípcio, que a nação se forma, que vem o pacto do Sinai. Então, daí os irmãos já observam. Então, em Abraão, aqui, capítulo 14 de Gênesis, tem a história de quando esse Abraão, ele se encontra com um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Aí eu pergunto, esse Melquisedeque é filho de Abraão? Não, obrigado. Continue assim. Não é. O que Abraão tem a ver com Melquisedeque? A princípio, nada. Dentro desse chamamento de Abraão, Abraão é a semente de um povo com quem Deus fará um pacto. Então, se Jesus Cristo, a quem nós servimos, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que ele tem a ver com essa linhagem que vai nascer esse povo com quem Deus fará o Antigo Testamento? A antiga aliança, o pacto do Sinai, o Antigo Testamento. Nada. Jesus, ele faz parte, então, de um sacerdócio que não tem raízes. Não tem raízes no pacto do Sinai, no Antigo Testamento. Cuidado para não interpretar de maneira equivocada. Cristo, ele vem segundo a carne, a humanidade, da linhagem de Israel. Perfeitamente. Eu não estou me referindo à linhagem carnal. Eu estou me referindo ao sacerdócio. Eu estou me referindo ao ministério sacerdotal que Cristo executa hoje para a salvação dos homens. Da igreja, sobretudo, e também de toda a humanidade. Então, não misturem as coisas. Me refiro exclusivamente, quando eu digo que Cristo não tem nenhuma relação com o antigo pacto, eu me refiro única e exclusivamente à questão do sacerdócio. Ou seja, o sacerdócio do qual Jesus procede não tem relação com o Antigo Testamento.
não tem relação direta com Abraão, não tem relação com Isaac, não tem relação com Jacó, não tem relação com Levi, não tem relação com Moisés, não tem relação com Sinai. Claro isso para os irmãos? Por isso no capítulo 7, a partir do 1º, vai dizer que aquele de quem é dito, aquele Melquisedeque, aí vai dar as características: sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de existência, aquele que não tem, cuja genealogia não existe, aquele que, ou seja, se você for procurar a origem de Melquisedeque na Bíblia, você não encontra. Por quê? Porque as suas origens são eternas. Elas estão na eternidade. E é esse sacerdócio, portanto, que é a base do sacerdócio de Cristo. Mas, indo na continuidade da semana passada, nós falávamos aqui no versículo 11, que é o apóstolo que vai argumentar mais uma implicação dessa mudança de sacerdócio do Levítico para o de Melquisedeque. Ele diz: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, olha o questionamento dele, pessoal. Olha o questionamento. Está dizendo assim, pessoal, se o sacerdócio de Arão, se o sacerdócio do Antigo Testamento tivesse trazido a perfeição, haveria necessidade de se levantar um outro sacerdote de uma outra linhagem? O que vocês acham? Se tivesse trazido a perfeição, de uma maneira bem vulgar, né? Se tivesse funcionado, dado certo, alcançado o objetivo do coração de Deus, haveria necessidade de se levantar outro. Tem um ditado do vulgo que diz que em time que está ganhando, não se mexe. Está ganhando, está funcionando, não vai mexer. Então, quando Deus diz parou, a partir de agora encerra-se aqui o sacerdócio de Arão, portanto, araônico, encerra-se o sacerdócio do Antigo Testamento, e eu vou estabelecer historicamente, olha a palavra que eu estou colocando, vou estabelecer de maneira histórica outro sacerdócio. Por que tem que enfatizar o histórico? Porque esse que será estabelecido historicamente, ele por si só e na sua natureza, ele é o quê? Eterno. Ele sempre foi, sempre houve. Vocês podem verificar, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Agora é o 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Ou seja, ele é o quê? Eterno. Entretanto, o homem, ele não consegue viver essa questão eterna, porque o ser humano é um ser o quê? Histórico. Então Deus, no momento da história, ele fala: a partir de agora, eu vou estabelecer definitivamente, de uma vez por todas, historicamente, outro sacerdócio. Portanto, o de Arão parou por aqui. Não funciona, não funcionou, não trouxe a perfeição. Isso aí, primeiramente, uma denúncia. Agora, quando ele diz, se a perfeição houvera sido trazida pelo sacerdócio de Arão, e nós começamos a tratar da questão da perfeição, semana passada. Ou seja, quando ele diz, se a perfeição houvera sido mediante, não haveria necessidade de outro sacerdócio, é o mesmo que afirmar dizendo, a perfeição não veio por meio do sacerdócio araônico. Perfeito? Os irmãos são capazes de coração,
crendo, declarar isso? A perfeição, vai lá, diga comigo, a perfeição, só se você acreditar. Se você não concorda, você não fala. Aqui no nosso local, na nossa igreja, as pessoas não são obrigadas a dizer amém. Elas devem dizer amém se elas creem. Não é? Se não crer, não deve dizer amém. Tá bom? Quem crer com o coração pode declarar. Diz assim, a perfeição não veio por meio do sacerdócio de Arão. Não veio. Eis a necessidade de se ter um novo sacerdócio, de outra linhagem. Agora, pastor, o que é esta perfeição? Aí nós colocamos semana passada. Quando nós lemos o Antigo Pacto, o Antigo Testamento, nós vamos ver o quê? Um conjunto de coisas. Uma cidade, em primeira mão, chamada o quê? Jerusalém. Um povo, chamado o quê? Israel. No meio da cidade, um templo em Jerusalém. Um templo em Jerusalém. No templo, o que havia? Havia agora uma parafernália de coisas. Desde, atenção, desde os ritos que eram simbólicos, a adoração que era simbólica, os cultos que eram simbólicos, aos próprios homens que participavam dos ritos, a exemplo dos sacerdotes e sumos sacerdotes, também eram simbólicos. Tudo o que ali havia era simbólico. Era um tempo em que o povo vivia numa consciência tão pequena acerca da verdade, que eles serviam a Deus, sabe como? Eles levavam sangue de animal para Deus. Você entrando com um copo de sangue de uma cabra ou de um bode, para dizer para o eterno, absoluto, infinito, aquele que enche todas as coisas, aquele que é a vida, que é a luz, que é amor, levar um copo de sangue. Não é sem razão, com uma ocasião, eu conversando com um babalorixá, um líder espiritual de uma religião afro o quê? Religião africana, né? Não, afrodescendente é Brasil, é de lá para cá. Eu, assim, daquelas religiões mesmo, daquela região. Enfim, aí eu conversando com ele, eu fui fazer um serviço com ele, um trabalho, né? Fazer uma logo. Eu fazer um trabalho com ele, ficou chato, né? Fazer um trabalho com ele, com o babalorixá. Não foi um despacho, não. É porque ele trabalhava com... trabalhava com marketing. Eu fui lá fazer um logotipo. Ou uma logomarca, não sei bem. Enfim, aquela primeira... Para ele desenhar, eu desenhei no papel, eu tinha que desenhar. E ele era babalorixá. E quando eu descobri, eu gosto dessas coisas... Aí eu fui conversar com ele e falou assim, não, você está muito enganado. Nossa religião, ela é integralmente baseada na Bíblia. Eu falei, opa, tá aí uma coisa boa que eu não sabia. Então vamos lá, você vai me mostrando os ritos que vocês fazem lá, as práticas, me mostra na Bíblia. Eu falei, lógico. Por exemplo, no Antigo Testamento, lá não tinham sacerdotes que matavam o animal? Não tinha lá no altar? Então, nós matamos animal também, na encruzilhada. Matava lá, mata aqui também. Falou para mim. Aí não tinha o sacerdote que entrava lá com o incensário no santuário jogando fumaça? Eu falei assim, aqui o preto velho pega um charuto e solta aquela fumaça. Está o quê? Purificando, aromatizando, sei lá, o lugar, tá? O incenso. Lá não queimava incenso, nós queimamos incenso. Lá não tinha água purificadora? Aqui o preto velho bebe cachaça. Entra e purifica tudo. Está tudo lá na Bíblia, ele disse, né? Bem, mas se você observar, é notório como que a mente dessa pessoa, não posso falar pela religião dela, mas a mente dessa pessoa, pelo menos, ainda é uma mente muito rudimentar, é uma mente que ainda está pensando que se serve a Deus com sangue. Já houve esse tempo, o tempo do Antigo Testamento.
Eu demonstrei a semana passada aqui no Salmo número 51, você pode ler na sua casa, como que Davi, num lampejo de revelação, num momento de deslumbramento de algo que ele não entendia direito, mas que de repente ele conseguiu ver algo, ainda que muito embaçado, mas ele viu, ele disse: olha, Senhor, se tu tivesses prazer em holocaustos, em sangue, em sacrifícios de animais, eu te daria. Mas tu não tens prazer nisso. Olha que coisa interessante. Bem, de sorte que todo aquele culto do Antigo Testamento, no templo, com os sacerdotes, com os sábados, com as festas, com os sacrifícios, com os bolos que eles faziam, o queimar o incenso, tudo aquilo que você encontra, sobretudo, no livro de Levítico, e que é a base de todo culto e de toda prática, de toda ética, de toda moral, de toda fé judaizante, ou dos judeus, dos hebreus em geral, ela era um conjunto de sombras e de figuras, ou seja, não era a perfeição. Era apenas um tempo em que eles podiam compreender minimamente alguma coisa acerca de Deus, baseado naquele tipo de coisa. Por isso, o capítulo 6, olha na sua Bíblia, volte só um pouquinho, aí no capítulo, na página mesmo aí, anterior, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: por isso, pondo de parte, olha, pondo de parte, fala do modo, né? Pondo, não traduz a ideia de modo? Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, vírgula, deixemo-nos levar para o que é perfeito. O que ele está dizendo? Olha, existem os princípios elementares da doutrina de Cristo. Pastor, mas da doutrina de Cristo? Não, é porque toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, elas são um testemunho de Cristo. Então falava-se outrora acerca de Cristo, a lei, os salmos e os profetas profetizavam acerca de Cristo. Portanto, nós temos a doutrina de Cristo no Antigo Testamento, mas como princípios o quê? Elementares. Princípios o quê? Rudimentares. Princípios que, na nossa linguagem aqui, nós poderíamos chamar de beabá. Como quem soletra, né? B mais A, bá. Ele diz, pondo de lado. Qual é a maneira que nós temos que prosseguir na vida cristã? Pondo de lado. Pega essas coisas que eram os rudimentos e coloca de lado. Por que você é um cristão do século 21, 2000 anos depois da morte de Cristo, e você ainda carrega contigo uma parafernália de coisas que já não funcionam, ou melhor, que nunca funcionaram, que não trouxe a perfeição, e não era perfeito no sentido de não ser a realidade. Portanto, não era o quê? A perfeição. Qual que é a ordem bíblica? Pondo de lado. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Pastor, o que é perfeito? Nesse sentido, é a pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é o cumprimento de tudo aquilo que a lei e os profetas falaram. Isso está em Lucas, capítulo 24, versículo 44, 45. Quando depois da ressurreição de Jesus, Jesus disse aos seus discípulos as seguintes palavras: vocês não se lembram que eu havia dito a vocês que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Vocês não se lembram que eu disse que tudo o que estava escrito a meu respeito, só que estava escrito de que maneira? De maneira rudimentar, de maneira elementar, de maneira simbólica, como sombras e figuras, como profecias. Não tinha a essência de Cristo, apenas falava acerca dele. Tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas, nos salmos, deveriam se cumprir. Aí o 45 de Lucas 24 fala: então
lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, somente quando o entendimento é aberto para você compreender o quê? As Escrituras. E quais Escrituras foram abertas ao entendimento deles? Quando Cristo ressuscitou. Havia Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios? Havia? Então, que Escritura se refere? Antigo Testamento. Ou seja, somente depois da ressurreição de Cristo é que 11 pessoas, 11 do mundo inteiro, teve o entendimento aberto para compreender o significado simbólico, rudimentar, elementar, profético do Antigo Testamento. Daí agora, qual é a luta? Prosseguir para a experiência daquilo que é perfeito. Cristo, portanto, é essa perfeição. Em primeiro lugar. Só que essa perfeição não se esgota na pessoa de Cristo. Por que não, pastor? Ora, porque nós somos convidados a sermos unidos a Cristo na sua obra. Nós somos chamados a ser unidos a Cristo na sua morte e ressurreição. Sim ou não? Pessoal, vocês estão bem? Estava calor, agora já refrescou, né? Mas vamos lá. Se nós somos convidados a participar dessa obra com Cristo, então essa perfeição tem que chegar a nós. Ou seja, se havia uma aliança de Deus com o povo, se essa aliança se tornara um testamento, se nessa aliança havia um sacerdócio, epicentro da obra de Deus no Antigo Testamento, que é o sacerdócio araônico, certo? E isso não funcionou, quer dizer, a perfeição de Cristo aqui profetizada não chegou às pessoas. As pessoas que estavam debaixo ou sob a cobertura daquele sacerdócio não foram, não alcançaram o objetivo de Deus nas suas vidas. De sorte, então, que quando nós falamos de perfeição, primeiramente apontamos para Cristo. A pessoa de Cristo é a perfeição em relação às sombras e figuras do Antigo Testamento. Agora, a perfeição, ela tem uma segunda modalidade, um segundo plano, que é nós que somos chamados a participar de Cristo, da sua pessoa, da sua obra, da sua redenção. Então, nós somos convidados a experimentarmos a perfeição em nós, nas nossas vidas. Ou seja, aquilo que Deus quer realizar no homem, atenção, aquilo que Deus quer realizar no homem, não é possível de ser alcançado enquanto a pessoa estiver na base do sacerdócio de Arão. Aquilo que Deus quer realizar não é possível na base do sacerdócio de Arão. Por quê, pastor? Leia comigo, capítulo 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, aí abre-se um parêntese para uma explicação, pois nele baseado o povo recebeu o quê? A lei, vírgula. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ou seja, o povo não encontrou aquilo de que eles precisavam, porque nesse sacerdócio e por meio do sacerdócio de Arão, o povo recebe o quê? A lei. E a lei é um conjunto de códigos, de regras positivadas, estabelecidas, de ética, de conduta e de moral. Está lá o povo, o salmista, atenção, no Salmo 119 e em tantos outros salmos, declara alto e bom som que a lei de Deus é perfeita. Alguém diz, mas aqui em Levítico diz, não, se a perfeição não veio,
E aqui no finalzinho, no versículo 19, diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E ainda no versículo 18 vai dizer, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Quando você compara essa porção de Hebreus 7, falando sobre a lei, com o que o salmista diz no Salmo 119, que a lei de Deus é perfeita e refrigera a alma, e tanta coisa que ele fala, o Salmo 119, todo ele fala da lei de Deus, coloca ela nas alturas, tal. Você fala assim, poxa, eu acho que tem uma contradição aqui. Porque um diz que a lei é perfeita, tal e tal, o outro diz da fraqueza, da inutilidade. E é nesse ponto que eu quero que os irmãos compreendam. O salmista está correto, está corretíssimo. E o escritor aos Hebreus está corretíssimo também. A questão é que eles falam de coisas diferentes. A lei de Deus, quanto ao que ela é, atenção, a lei de Deus, quanto ao que ela é, naquilo que ela propõe, ela é perfeita, ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela é espiritual. Não há problema com a lei. O problema está onde? No homem. Quando agora o homem se propõe a viver por intermédio daquela lei. A lei diz, olha, você não pode adulterar. Lá está depois o homem com H maiúsculo no sentido de humanidade, macho ou fêmea, não importa. Está lá o homem adulterando. A lei diz, só para citar os mais conhecidos, honra a teu pai e a tua mãe. E o homem que diz guardar esse mandamento, na sua casa está lá ele a desonrar o seu pai e a sua mãe. Tudo que a lei diz, o homem faz exatamente o contrário. Talvez a grande prova de tudo isso seja Mateus 19, quando a Bíblia fala de um jovem rico, que disse para Jesus, certa ocasião, e perguntou o que devo fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus sabia do coração dele, Jesus conhecia as intenções dele, Jesus sabia que ele já tinha a resposta. Embora fosse uma resposta errada, mas quando a pessoa já tem a resposta, ela não quer saber de uma resposta, ela quer a confirmação da sua resposta. Vocês entendem isso? Aí então, Jesus falou assim, bem, queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele teve a ousadia e falou assim, quais? Aí Cristo, para aliviar a barra dele, citou apenas os 6, que se referem e que se resumem no amar ao próximo como a si mesmo. Não é? Não falou mais do que isso. Ele disse, não, mas tudo isso eu tenho feito, desde a minha infância. Aí, como ele era um jovem rico, tinha muito dinheiro, e lá em Jerusalém, naquela região, naquele tempo, tinha muito doente, muito pobre, muita miséria. Se você já faz tudo aí, da lei diz, então, só está te faltando uma coisa. Qual? A você compartilhar os teus bens com os pobres. Você não ama o pobre de todo o coração, de toda a sua alma, como a si mesmo? Então você pega e os teus bens e dá para eles. Aí você prova o amor que você tem por eles. Aí diz a Bíblia que o jovem baixou a cabeça e se retirou triste. Aí diz a explicação, por ser dono de grande propriedade. Olha. Porque é muito fácil aquele que não tem nada falar, nós devemos dividir nossos bens com os pobres. Você não tem nada, você vai dividir o quê? Agora, quando se tem, que aí é a hora, né? Que você sabe se você ama mesmo ou não. O jovem ficou triste, coitado. Ficou triste porque ele descobriu que o caminho do discipulado, ou da vida eterna, é um caminho árduo. Ele descobriu que ele não era capaz. Agora eu pergunto, está errado a lei dizer isso? Ame ao teu próximo como a ti mesmo? Isso é errado? Isso é santo? Isso é justo? Isso é perfeito? Não é perfeito? Sim, perfeito. Agora, onde é que está o problema então? No homem que agora deseja viver segundo essa lei que lhe foi dada. Ele não dá conta. Porque ele não é aquilo que a lei é. A lei é santa, justa, boa e espiritual. O homem não é bom, não é santo, não é justo, nem espiritual. O homem é exatamente o oposto. Cristo, em certa ocasião, falando dos homens, falou assim, olha, se vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ou seja, a lei é boa, os homens são
maus. Não era hora do jovem rico cair prostrado aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu sou apegado aos meus bens. Eu não tenho condições de dividir. Salva-me, me tenha misericórdia de mim, opera um prodígio em mim. Mas não, se retirou triste. Então, a imperfeição da lei não está na sua natureza. Está no seu propósito. O propósito da lei qual que é? Há uma lei santa, ela exige do homem o quê? Santidade. Uma lei justa exige o que do homem? Justiça. Uma lei boa exige o que do homem? Bondade. Uma lei espiritual exige o que do homem? Espiritualidade. É nessa proposta de tornar o homem santo, bom, justo e espiritual é que ela falha. É que ela não consegue, ela não tem o poder de trazer a perfeição para o homem. Ela é incapaz, ela é insuficiente, porque ela pode tão somente dizer o que Deus é, positivamente falando, e ela só pode revelar negativamente aquilo que o homem é. Quando o homem transgride a lei, ela diz: eu não falei para você que eu sou isso e você não é isso? Então, nesse sentido, a lei não trouxe a perfeição. Pastor, qual é a perfeição que nós, os cristãos, devemos alcançar? E quando eu digo nós, os cristãos, de nenhuma maneira eu quero excluir os demais que não se chamam ou não se intitulam cristãos. Eu quero usar a palavra cristão no sentido mais geral possível, no sentido mais abrangente possível, no sentido do Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que age no mundo e sempre agiu no mundo, em todos os tempos e em todos os lugares, embora não no aspecto histórico. Embora não no aspecto histórico, mas o Espírito de Cristo agindo segundo a ordem atemporal do ministério de Melquisedeque, que sempre trabalhou para a salvação da humanidade. Qual é a perfeição que nós devemos alcançar? O caráter de Cristo. Bonito, porém geral. Geral. Não está certíssimo. Mas você concorda que é uma coisa genérica? O caráter de Cristo! Ei! Não, você está certo. Estou apenas dizendo que é geral. Você pode entrar em qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer um, e pregar que o nosso alvo é alcançar o caráter de Cristo. Todos darão glória a Deus. E se você disser, como está em Mateus capítulo 5, versículo 46, que essa perfeição é o amor. E, portanto, quando os homens chegarem a atingirem esse padrão do amor, ou melhor, atingirem o amor de Deus, que o amor de Deus é o alvo, em qualquer lugar que você pregar, todos vão dar glória a Deus. Porque até agora está tudo certo. A questão é quando você diz que esse caráter de Cristo, que é o amor de Deus, vivenciado, experimentado e praticado, expressado, ministrado por nosso intermédio. O que é? Nenhum dará glória a Deus. Nem aqui nessa igreja, nem em nenhuma outra. Todos sairão tristes. Não, de fininho não. Vão ficar. Todos sairão tristes. Porque expõem, de fato, o que nós somos. Então eu quero ler com vocês, para vocês ficarem tristes. Se vocês saírem daqui tristes hoje, nós teremos cumprido nossa missão. Mateus, totalmente contrário, né? Mateus capítulo 5. Hoje em dia o pessoal faz de tudo para que as pessoas saiam alegres, né? Até mentem para elas, dizendo que a bênção já chegou, que a chave caiu, que o rolo, o varão de rolo na mão está passando. Se as pessoas acreditem e fiquem felizes, para eles está bom.
nós fazemos o oposto. Temos que pensar e refletir sobre a vontade de Deus, sobre nossas vidas. E se isso nos incomodar de certo modo, e você sair daqui batendo a cabeça na parede, se você passar uma noite sem dormir pensando nisso, já será o começo, o germe de um fruto que vai nascer daqui uns dias. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Estamos falando sobre a perfeição. Um outro aspecto da perfeição, pessoal. Não percam aí a sequência do pensamento, tá? Eu não fugi, não. Estamos falando aqui sobre o que é a perfeição. Falamos que é Cristo, agora falamos da experiência que nós temos acerca de Cristo, que é essa perfeição agora em nós. Versículo 43 de Mateus 5. Ouvistes que foi dito, Jesus falando, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ponto. Pastor, quem disse isso? Bem, isso aqui certamente fazia parte da tradição dos judeus. Você não vai encontrar isto na sua Bíblia. Nessa aí. No Antigo Testamento não tem essa fala. Mas Jesus está falando para um grupo de pessoas que tinham não somente a lei, não somente os salmos e os profetas, mas tinham também o Talmud. O Talmud era um livro que trazia não somente a lei de Moisés para dentro de si, como o acréscimo e o desdobramento de tantas outras leis, a partir das primeiras recebidas, que os escribas acrescentaram e fizeram, chegando a somar 613 leis. É muita coisa. Quando eu falo de desdobramento da lei, é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, tem que guardar o sábado, isso é muito geral. Aí continua na Bíblia dizendo, não pode trabalhar nesse dia. Aí diz mais especificamente, um homem estava colhendo lenha dia de sábado, então também não pode. Só que para por aí. Aí os escribas continuavam criando. Se você, por exemplo, cuspir no chão, e você passar o pé, num dia de sábado, vai que tivesse ali uma sementinha tão pequenininha que você não conseguisse ver, e com o seu cuspe, com o seu pé, você estivesse arando a terra, e viesse a nascer uma plantinha, você trabalhou em dia de sábado, então não pode fazer isso. Aí iam acrescentando coisas absurdas. E não somente acrescentando leis sobre leis, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, como também eles agora interpretavam a seu modo a lei. De sorte que não era sem razão que chegaram a essa conclusão. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha, de onde eles tiraram essa ideia, os judeus? De Moisés, de Josué, dos juízes, dos reis, que diziam assim, Deus disse, o povo de Jericó é o nosso inimigo. Portanto, vocês devem ir lá e, primeiro, depois de fazer 7 dias de movimento profético em todo de Jericó, eu, Deus, o Eterno, com o meu dedo, vou derrubar essas muralhas. E quando eu derrubar, eu quero que cada homem tire a sua espada, entre na cidade e não respeitem a criança, não respeitem jovens, não respeitem donzelas, não respeitem as grávidas, não respeitem os idosos, é para decepar a cabeça de todos, porque são os nossos inimigos. A que conclusão eu chego? Amarás o teu próximo como a ti mesmo e odiarás o teu inimigo. Tem como eu pensar diferente ou não? Estou perguntando. Não tenha medo de pecar contra Deus, não. Contra o verdadeiro você nunca vai pecar, fica tranquilo. Tem como eu chegar a outra conclusão?
você tem ideia, o Salmo 137 é um salmo em que tem lá um salmista, agora me fugiu a memória o nome dele, em que ele está em Babilônia. Pensa comigo um pouquinho. O que ele faz em Babilônia? Ele está lá porque os babilônicos levaram cativos os filhos de Israel todos. Naquela época o pessoal ia invadir um país inteiro, uma nação, que não é como os de hoje, é miudinha. Levava o povo escravo. Entrava na terra do outro, levava escravo para outra terra. Agora morar aqui, vou escravizar você aqui. Está lá um judeu, um hebreu escravo. E aí vieram os babilônios e falaram assim, nós sabemos aí, ficamos sabendo que vocês tocam harpa, vocês têm umas canções bonitas, na sua maioria, todas em tom menor, músicas melancólicas. Que tal vocês arpejarem as suas harpas para nós ouvirmos? Aí um deles levantou e falou, não tem como nós louvarmos nosso Deus em terra estranha. Salmo 137. Nossas harpas estão todas penduradas nos salgueiros, estão guardadas. Nós nos recusamos a cantar ao nosso Deus em terra estranha. Nós não vamos cantar. E a minha oração a Deus, sabe qual é? Qual? É que Deus pegue o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés, esmague contra uma pedra a cabeça de todos os filhos, de todas as crianças, filhas dos babilônicos. Eu quero a cabeça das criancinhas todas esmagadas sobre uma pedra. Meu Deus fará isso. Como é que isso está na Bíblia? Está lá, Salmo 137. Ora, qual era a interpretação que esse indivíduo tinha na cabeça dele? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo e odiará o teu. Tem como chegar à tua conclusão? Mas Deus não mandou só entrar em Jericó e decepar, não. Agora você vai para a próxima cidade. E para outra. E para onde ele entrava, Deus ordenava que era para tomar a terra daquele povo. Está lá o povo tantos anos naquela terra, habitando, plantando, cultivando, trabalhando. Aí vem um povo lá de Deus. Porque Deus pode tudo, ué. Não pode ou não pode? Ei? Aí chega aqui, aquele povo, tudo com a espada na mão. O que foi? Nosso Deus verdadeiro, único, bondoso, misericordioso, cheio de benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, longanimidade. Nos enviou aqui, porque agora essa terra que vocês estão é nossa. Vocês vão comprar? Não. Nós vamos saquear os bens, o ouro, a prata. Vamos matar os homens, escravizar as crianças e as vossas mulheres serão nossas. As mulheres dos homens casados serão nossas. O que vocês acham, pessoal? Estou perguntando. Vocês têm medo de pecar? Vocês têm medo de encarar a Escritura? Eles falavam que era o Deus verdadeiro. Eu estou perguntando para vocês se vocês concordam com isso. Mas deveriam concordar, está escrito aqui, ó. Deveriam concordar. Mas era assim. A ordem era essa. Matem os adultos, homens, porque eles são a força. Toma a terra. Tomem posse, ou possuam. Tomem para si as mulheres dele como vossas esposas. Pronto, a terra agora é de vocês. Próxima terra. Aí ia tomando. E o sangue rolando. Quando ficava só aquele tanto de cavalo, que Deus às vezes estava de mau humor. Não gostei desses cavalos. Corta os tendões das pernas dos cavalos tudinho. Mas vai ficar sofrendo. Não, é para sofrer, não é para matar, não. Não quero que mate os cavalos, não.
Não pode matar, porque se matar o sofrimento acaba. Eu quero só que corte os tendões das pernas, para o cavalo ficar no chão sem poder andar. Ora, com tudo isso que eu estou dizendo, e eu não estou trazendo aqui nenhum exagero, tudo que eu estou dizendo está escrito no Antigo Testamento. Se você que está ouvindo essa mensagem aqui, agora, em casa, agora, ou no outro dia, quando for para a internet, se você achar que eu sou um blasfemo, que eu sou um herege, eu desafio você a ler o Antigo Testamento. Com atenção. Porque você leu tão cegamente que não viu nada disso. Precisa agora ler com os olhos abertos. Aí se você, depois de ler e ver tudo isso, concordar, continue. Se não concordar, abra seu olho. A palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus não é feita, escrita por mãos humanas. A palavra de Deus é uma pessoa, chama-se Logos, Cristo encarnado. Não é Cristo encadernado, não, isso é Bíblia. É Cristo encarnado, feito homem. Ele é a palavra de Deus, e só Ele, nada mais é a palavra de Deus. Ah, mas você quer dizer o que com isso? Não, eu só quero dizer que eu só posso conhecer a Deus na face de Cristo. Só olhando a face dele eu posso conhecê-lo. Afinal, o apóstolo Paulo diz que Cristo Jesus é a expressão exata do Pai. Por isso o Filho disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Ele não disse quem vê a Moisés vê o Pai. Disse? Não, quem vê a mim. Voltando, portanto, para Hebreus capítulo 7, eu acho que já está bom. Está bom. Já deu para entender que com respeito à lei justa, santa e boa, os mandamentos, os preceitos bons, que fala da santidade, bondade de Deus, não havia problema. O problema estava quando o homem queria praticar esses preceitos bons. Certo? Daí então, o homem não alcançou o quê? A perfeição. A perfeição é Cristo, é uma pessoa. Agora essa perfeição tem que ser experimentada por mim. Eu preciso alcançar a perfeição. E o que é a perfeição? Aí fomos para Mateus, não é isso? No capítulo 5, quando Jesus começa dizendo com essas palavras: vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? E se alguém perguntar para você assim: o pastor Alexandre está errado, porque embora Cristo tenha dito isto, isso não está na Bíblia. Vou dizer para vocês, atenção. Vão dizer assim: olha, o pastor Alexandre está tão equivocado, que embora Cristo tenha dito em Mateus 5,43, ouvistes o que foi dito, ele não diz o que está escrito, mas o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui não está no Antigo Testamento. Aí eu estou dizendo, os judeus não tinham somente a lei, os salmos e os profetas. Eles tinham o Talmud, que era exatamente a lei de Moisés agora explicada, aplicada, ampliada e interpretada. A partir de quê? De tudo que eles têm, que eles tinham na lei e nos juízes ali, conforme eles entenderam Deus, com toda aquela violência. Olhando para toda aquela violência que você vê, tem como chegar a conclusão diferente do que a do 43 aqui? Tem como? Pessoal, os irmãos da Assembleia aí, tem como? Bora, Gildásio, olha para cá. Ele baixou a cabeça. Mas eu te falar. Bora, tem que manifestar, varão. Não, lendo o Antigo Testamento é uma pergunta normal, sem pressão. Lendo todas aquelas ordenanças de morte, matança, de tomar terra, de tomar a mulher do outro, de tudo aquilo outro, de matar cavalo, e menino, e jumento, e cabrito, e tudo. Tem como você concluir diferentemente do que está aqui dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo?
Eu pergunto, os egípcios eram amigos de Israel? Os babilônicos eram amigos de Israel? Os assírios eram amigos de Israel? Todos eles eram o que de Israel? Inimigos. Eles tinham por inimigo. Sabe por que Jonas não quis pregar em Nínive a princípio? E quando foi, ele foi obrigado, no final de 3 dias, 3 noites no bucho de um grande peixe? Hã? Por quê? Porque Nínive era a capital de quê? Da Síria. Que eram inimigos de quem? Do povo de Israel. Mesma coisa de pegar hoje um indivíduo lá do Iraque e falar assim, olha, você agora vai pregar o evangelho para os Estados Unidos. Porque se eles não se converterem, eu vou tocar fogo nos Estados Unidos, eu vou matar todo mundo. O que é que o profeta iraquiano vai fazer? Vou nada, eu quero é que toque fogo lá mesmo. É o desejo dele. A resistência de Jonas era exatamente, por que eu vou levar uma palavra de arrependimento para o inimigo do povo de Deus? Inimigo de Deus e nosso inimigo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso lá para os judeus, no Talmud. Agora para vocês aqui agora, para nós aqui agora, para mim, para vocês todos. Essa regra, eu não vou falar lei porque nós não temos essa lei. Mas existe uma regra inconsciente de vida. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ela existe ou não existe? Enquanto regra inconsciente em todos nós. O que nos comanda e o que nos governa diariamente? Não é essa lei aqui? Não, melhor, não é essa regra? É mais do que natural. Não tem como. O Gil dando aula na minha casa, para minha filhinha lá de desenho, dando aula de violão para mim, eu estou feliz. O Gil, nosso amigo, toca aqui com a gente. Gente boa, cara bacana, não é? Está lá dando aulinha para a menina, violão para mim, exemplo, né? E pegando minha esposa. A pergunta é, tem como eu, Alexandre, ser regido por outra regra, senão odiarás o teu inimigo? É uma regra natural do homem ou não é? Primeira coisa, não vai mais dar aula para minha filha nem para mim. Primeiro ponto. Essa é ou não é uma regra? Eu estou dizendo aqui o que acontece na vida de todas as pessoas, inclusive, sobretudo, dos crentes evangélicos. A própria igreja não é capaz de tolerar alguém que comete um pecado, ela expulsa. Que dirá se quem vai tomar a decisão não é a igreja, é a pessoa individualmente. Então estaria correto, dentro de um padrão humano, estaria correto. Mas isso não é a perfeição. Na verdade, está longe de ser a perfeição, muito longe. Versículo 44, Jesus diz assim, eu, porém, vos digo. E esse porém aqui, ele cai perfeitamente para gerar a antítese, a oposição, né, para gerar o conflito das ideias. Foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, ou seja, eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu, porém, é o oposto. Conjunção, porém, adversativa. Eu estou do outro lado. Eu, porém, vos digo. O que ele vai dizer, hein, pessoal? Foi o que eu disse que vai nos entristecer. Amai os vossos inimigos. Repita comigo. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Agora não basta eu amar o Gil, vou ter que agora orar por ele. Gastar meu tempo orando por ele. Pessoa, guarda, livra, liberta, cura, salva. De onde é que esse homem, Jesus, é? Ele não pode ser da terra. Não pode. E de fato não era, né, irmãos? O verbo, que é Deus, se fez carne. Ele não é carne. Ele se fez criatura. Ele
do céu. Por isso que em 3,13 de João vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, senão aquele que de lá, ou melhor, desculpe-me, ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O único que subiu foi o que estando lá um dia desceu. Aí ele voltou para lá. Ele subiu porque desceu. Do contrário, ninguém subiu. Então ele não era da terra, ele é do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46, 45 e 47. Que o segundo homem, ele é do céu, não é da terra. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olhem para mim, que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. E na verdade eu vou estar dizendo para mim mesmo. Para mim. Mas aí como vai bater aqui, vai voltar para vocês, vocês vão acabar ouvindo. Não existe outro caminho de vida cristã, além desse. Não se pode dizer sou cristão, se eu não concordo com tais palavras, ou se eu minimamente não as desejo para a minha vida. Quando isso ocorrer em mim, eu estarei totalmente destruído. Completamente. Então não adianta colocar placa de igreja, batizar 10, 20, 30 vezes. Não adianta você deixar seu cabelo crescer, o cabelo do sovaco crescer. Não rapar suas pernas, não usar brinco, não usar batom, não usar blush, não usar sombra, não usar rímel, não usar pulseira, não usar anéis, não pintar as unhas. Não adianta você usar cabelo, roupas compridas. Não adianta você deixar de assistir jogos de futebol. Não adianta deixar de beber cerveja, tomar pinga, dançar forró, ouvir canções MPB, sertanejo universitário. Tudo isso que você deixar de fazer não resolve tua vida. Você não é cristão por isso. Eu não sou cristão por causa disso. Eu jejum 3 vezes por semana. Também você não é cristão porque você jejuma, porque você ora, porque você frequenta um local de reuniões que se chama de igreja, porque você dá seu dízimo, porque você faz pacto, porque você faz parte da Liga Jovem, da CIB, dos Gideões. Nada disso te faz um cristão. Você foi batizado nas águas correntes, não te faz um cristão. Numa piscina de água parada, não te faz cristão. Se você foi batizado por imersão ou por aspersão, não te faz nem de um jeito nem de outro um cristão. Se você foi para o Rio Jordão, não te faz um cristão. Se você tem uma Bíblia daquelas, do tamanho da igreja católica, que tem um papa na cara, no meio da testa dela, você não é um cristão por causa disso. Se é católica, pastor romano, você não é cristão por causa disso. Assembleia no roxo, não é. Não é por isso que você vai ser um cristão. Mas é porque eu não bebo cerveja. Piorou. Piorou. Pastor, então para eu ser um cristão, eu falei o quê? Está aqui, ó. A palavra cristão, ela não é uma palavra primária, ela vem de uma palavra a priori, antes dela. Cristo. Dizer que eu sou um cristão é dizer que eu sou discípulo, seguidor de Cristo, dos seus ensinamentos, da sua palavra. Mas eu conheço pessoas que praticou o que Cristo pregou aqui, mas não era evangélico, nem pentecostal, nem crente, nem católico, nem da cristandade. Então ele era cristão. Mas ele dizia que não era da cristandade, mas fazia. Não, mas ele é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não é o que carrega uma placa na testa. Sou cristão. Não, é aquele que segue, que pratica a palavra do Cristo de Deus. Esse é o cristão. Mas porque ele mora lá no Oriente. Pois é. Se ele pratica, ele é cristão. Mas eu sou do Ocidente. Se você não pratica, você não é cristão. Pastor, então não tem cristão na terra. Pelo menos que eu conheça. Mas se você se entristecer, você já tem aí algo de Cristo pulsando em você. Ou seja, se você fala assim, puxa vida,
Se você já consegue refletir, já significa que você já se preocupa consigo mesmo. Ou seja, você já começou a pensar no Evangelho, já começou a crer no Evangelho e, portanto, já é um cristão em ascensão. É um cristão emergente, mas é um cristão embrião, mas é um grande pé de carvalho, um dia foi um embrião. E aí, que tal? Vamos continuar. Capítulo 6, 5, versículo agora 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Mas não era sobre a perfeição que você está falando? É, porque eu falei alguns versículos aqui, mas tem que chegar até o finalzinho. Vamos devagarzinho. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha que interessante. Para que vos torneis, não é? Não diz aí? Olha o 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso. No 48, você é filho? No 48, você é filho? No 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é o vosso pai? Ou se ele é meu pai, eu sou o quê? Filho. No 45 diz, para que vos torneis filhos. No 46 eu sou filho? 45? Sou. Não sou. Calma, eu vou explicar. Calma. Não tem como eu ser e não ser. Ou eu sou, ou eu não sou. Se no 48 diz que o meu Pai Celeste é perfeito, então eu sou filho. O problema é que eu sou um filho que não alcançou a característica vital da vida do Pai. Eu sou um filho ainda em formação. Então, quando ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, quer dizer, você que é filho, precisa atingir a estatura de filho. Precisa atingir a posição de filhos. A autoridade de filhos. É isso que o apóstolo Paulo, porque era uma pessoa letrada, tanto na literatura grega, quanto no direito romano, quanto na lei nos profetas dos hebreus, isso é aquilo que Paulo chama de adoção de filhos, ruiostesia, a palavra grega, que significa a posição de um filho maduro, cuja idade lhe dá o direito de assumir a herança do seu pai. É uma palavra forense própria do direito romano. Ruiostesia, que se traduz por adoção de filhos. Não quer dizer filiação de nascer de Deus, porque não era. Não, era filho, mas não tinha atingido esse crescimento. Porque a vida precisa crescer, desenvolver-se, até que a vida, a partir da sua potencialidade, ela possa ser em atualidade manifesta, expressa. Entenderam bem? Para quem não concorda muito com essa ideia de ser filho, porém não ter atingido ainda, alguns acham que isso pode ser um subterfúgio, basta você ler Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7. Lá Paulo vai dizer com todas as palavras, categoricamente, que o problema não é ser filho. Gálatas 4, de 1 a 7. Ele vai dizer, o problema é ser filho menor ou ser filho maior. Ele vai colocar nesses termos. Ó, e porque você é filho, esta é a razão do que vai ser dito. Porque você é filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao seu coração, e agora o Espírito do seu Filho no seu coração clama aí de dentro, Abba, Pai. Clama, Papai, Deus é meu Pai. Ora, mas por que eu recebi
o espírito do seu filho. Por quê? Gálatas 4:6. E porque sois filhos, lê na sua Bíblia. Pode ler aí. Porque você é filho. É o filho que recebe o espírito do Filho de Deus, que recebe a adoção de filhos. Paulo quer dizer, quando o filho menor atinge a maioridade, essa vida do pai que está nele, esta vida do pai que é o seu filho, que é o Logos, João 1, versículo 4, que é a vida em mim, e essa vida é a luz. Quando essa vida que é a luz chega na maioridade, que resplandece meu espírito, que ilumina minha consciência, aí eu entendo, aí eu clamo, Pai, Tu és o meu Pai. Então, porque Deus é meu Pai, e eu sou o filho de Deus, e a vida dele está em mim, do contrário eu não seria filho. Então essa vida em mim me torna semelhante a ele, para que vos torneis em posição, em expressão, em manifestação, filhos do vosso Pai Celeste. Aí Cristo vai trazer uma explicação. Por que é preciso que nós atinjamos esse estágio de filhos do Pai Celestial? Ele diz no versículo 46, ou melhor, 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, o Pai Celeste, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, quando eu olho para o Pai, como é que é o Pai? Como é que é a vida do Pai? Eu nunca vi o Pai. Quem já viu o Pai aqui? O Pai Celestial. Eu nunca vi. Mas eu sei como é que Ele é. Quem é o dono da chuva? Quem é o dono do sol? Ora, a chuva cai sobre todas as pessoas indistintamente, ou cai só sobre a horta do homem bom? E a horta do homem mau fica sem chuva. Então eu conheço o meu Pai Celestial. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 1, 19 e 20, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, assim como a sua própria divindade, são manifestados por meio das coisas criadas. Eu olho para a criação, eu conheço a Deus. Se a chuva cai sobre todos, bons e maus, então Deus ama a bons e maus. Deus não rechaça o mal em detrimento do bom. Deus não tem panelinha de bons. Deus não tem igrejinha dos bons. O Criador é o Pai. E Ele, portanto, dá a chuva e dá o sol para maus e bons. Uma pergunta que eu costumo fazer: se você fosse Deus, você daria a chuva sobre a horta do feiticeiro que mora do lado da sua casa? Aquele macumbeiro que toca tambor a noite todinha, não deixa você dormir? E aquele cheiro de enxofre vindo da casa dele para sua casa? Aquele cheiro de vela, aquelas penas de galinha preta voando para sua casa, para o seu terreiro? Para o seu terreiro. Onde está tudo? Para o seu terreno. Você daria chuva? Estou perguntando para você. Como tem muitos pastores que vão me assistir aqui, na sua igreja, você ensina o que para os seus membros? Que eles devam dar a chuva e o sol, caso eles fossem Deus, para maus e bons ou não? Ou será que ensina aquela oração daquele outro indivíduo que me falaram, eu mesmo não ouvi, mas disse que tinha alguém orando assim: Senhor, eu faria a oração pelo meu inimigo. Aí começou a orar pelo inimigo dele. No meio da oração ele soltou uma pérola, né? Senhor, faça com o meu inimigo como tu fizestes a Jó. Enfim, mas isso também não importa. A pergunta é: o que nós temos por premissa? É a pergunta. O que eu ensino, o que você ensina, ou o que você que ouve tem no coração? Você pode ainda não ter em ação, você pode estar lutando dia a dia, mas se você tiver no coração, uma coisa é certa: toda vez que você bater na trave, ou seja, você errar,
ou chutar para fora, você errar, você vai se entristecer. Você vai lembrar, Senhor, eu estou ainda caminhando lentamente, estou um pouquinho distante, mas com a tua graça eu vou chegar lá. Aí você vai avançando. (46) Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? 48. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, em suma, para a gente poder fechar, o Pai Celeste é perfeito. Lembrando que essa perfeição do Pai Celeste aqui é uma perfeição plena, que eu não tenho noção do tamanho, da dimensão, da altura, da largura, da profundidade dessa perfeição divina. Não tenho noção. Agora, quando disse para mim, para você, que somos imperfeitos, somos caídos, sede vós perfeitos, não nos exige a perfeição plena de Deus. Pelo contrário, diz que nós podemos atingir uma perfeição ideal. Qual é a perfeição ideal? Amarás os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a perfeição. Então, quando é que eu sei que eu atingi a perfeição? Quando eu começar a amar efetivamente o irmão Gil. Brincadeira. Isso é coisa do Istvan, viu? Ele está pegando as brincadeiras dos brasileiros. Ele está observando, você vê. Ele era quietinho, era sério. Aí, de repente, começou a brasileirar demais. Ei, pessoal, há uma estatura a ser alcançada. É esse amor. Mas como dissemos no início, se dissermos que é o caráter de Cristo, está certo, mas é genérico. Se dissermos que é o amor, também é genérico. Mas quando falamos é um amor incondicional, e você vai trazendo os exemplos do sol, da chuva, como é que é o Pai Celestial, e quando você traz ainda as premissas, ou dizendo que se você ama aquele que te ama, ou o seu amigo, você não faz nada, porque os gentios também fazem isso. Ou seja, se você ama somente a quem te ama, você verdadeiramente não o ama, você se ama, porque você só o ama porque ele corresponde a todas as suas expectativas. No dia que ele deixar de satisfazer uma delas sequer, você deixará de amá-lo e ele se tornará seu inimigo. Mas quando nós começarmos a amar os inimigos, como Deus dá a chuva, aí é a questão prática. Amar os bons, quando você não mais fizer distinção de classes sociais, de estratos sociais, de cor, de raça, de religião, de fé, de pessoa, de endereço, de etnia, de língua. Quando tudo isso for superado, quando você vir um ao lado do outro, seja um papa, você amar na mesma proporção que você ama a qualquer prostituta que você encontra na rua, sem distinção nenhuma. E talvez amar ainda mais a prostituta do que amar ao Papa. Não que não deva amar o Papa. Mas eu coloquei talvez dois polos. Eu digo talvez porque eu posso estar errado na minha colocação. Mas para vocês terem a ideia. Quando nós entendermos isso, quando nós não tivermos nenhum problema em vir um cristão, um muçulmano, um hindu, em termos de religião, e você olhar e falar assim, não, são todos homens, filhos de Deus, e não desejar que nenhum deles vá para o inferno, para o lago de fogo, como dizem, não desejar. E se porventura você vir um evangélico indo para o lago de fogo, você ser tomado de uma profunda compaixão e de misericórdia, porque aquele evangélico segue tal caminho para o lago de fogo. Imagine, quando você
for tomado daquele sentimento que o samaritano teve por aquele homem que caiu à beira do caminho, e aquele sentimento que faltou ao levita e ao sacerdote, que passaram pelo mesmo caminho e viram o homem cair e não fizeram nada. Mas o samaritano, quando viu, diz a Bíblia, ele sentiu, diz a palavra no grego ali, originalmente, sentiu dores intestinais por aquele homem. Por isso que ele despejou sobre as feridas do outro, e o pior, o outro ali era um judeu. Ali, aí é complicado, né? Se despejar sobre a ferida do judeu, um samaritano, fazer isso, é igual o evangélico pegar o dízimo dele e pagar a consulta, ou pagar uma cirurgia para um pai de santo. Você está louco, o pastor vai dizer. O que você fez com o seu dízimo? Paguei a cirurgia para o pai de santo, ele ia morrer. Nosso irmão, você vai expulso da igreja. Com dízimo não. Você está ficando louco. Não se faz isso nem com o seu dinheiro, que não é dízimo. Que dirá com o dízimo santo do Senhor? Não, porque eu senti dores intestinais, cólicas. Eu não podia dormir vendo o sofrimento do outro e tendo o dinheiro nas minhas mãos. Bem, a lei, o sistema levítico, o sacerdócio levítico não trouxe essa perfeição. Por isso foi necessário que se levantasse outro sacerdócio, de uma outra ordem. Agora um sacerdócio eterno, que não procede de lei, já estou falando o restante do versículo para baixo, que não depende de Moisés, que não depende de mandamento, não depende do homem, um outro sacerdócio, de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, este sacerdócio que pode, de fato, nos salvar completamente. Amém?